essa data se renove por muitos anos, a nossa irmã Maria, Aleluia, que está aniversariando, completando mais um ano de idade. E a sua vitória é a nossa vitória, né, meus filhos? Estamos felizes porque já estava com dias que o irmão Hélio me convidou para este culto. E hoje Deus nos permitiu, nos concedeu de estarmos aqui na presença para nos alegrarmos junto com a nossa irmã e ao mesmo tempo anunciar a este Jesus que fez os céus e a terra, e que também agradecer a Ele pelas bênçãos, pelas novidades de vida que Ele sempre tem nos orientado e tem sempre estado conosco em todas as épocas e em todas as horas, desde o dia que cada um de nós aceitamos a Ele. É motivo de nós também, não só a irmã que está aniversariando, mas que também nós que se encontramos e Ele nos escolheu, nos tirou do lamaçal de pecado, de um mundo onde existia muitos caminhos e muitas veredas, e nos trouxe um único caminho, porque além do mundo ter muitos caminhos, nós não conhecíamos verdadeiramente o caminho, que era Jesus. Mas hoje, pela sua graça e a sua misericórdia, Ele vem também nos mostrado, orientado, e também tem abrido a nossa mente e o nosso entendimento, para que assim nós possa conhecê-lo. Esse besouro não quer sair daqui não. Por conhecê-lo, o Senhor, cada dia mais próximo. Sempre é muito bom quando nós estamos em uma reunião como essa, em um ato, não só em um culto de ação de graça, mas também ao mesmo tempo em agradecer este Deus que também, além de ter dado mais um dia de vida à nossa irmã, também nos concedeu e nos concedeu de estar aqui juntamente com ela, para que assim o Senhor possa demonstrar da sua graça, do seu amor, da sua compaixão, e também aos amigos que escutam este som, escuta esta palavra, porque esta palavra não é nossa, esta palavra que nós vamos pregar aqui não vem de nós, mas vem de Deus, porque a nossa própria palavra não significa nada, mas a Bíblia, a palavra de Deus, ela é quem produz a vida, ela é quem produz a mudança, ela é quem produz a satisfação, ela é quem transforma, como transformou a cada um de nós. Mas sem perda de tempo, eu quero deixar aqui também um versículo que também nos fala, bem parecido, idêntico com o da leitura, que é em 1 Timóteo, capítulo 2, e versículos 5 e 6. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho a seu tempo. Veja que em todo o início da Bíblia nós podemos encontrar que Deus, ele sempre se responsabilizou em manter e em manter o homem em um lugar o qual estivesse em plena comunhão com ele. Veja que nós encontramos desde o início da Bíblia, antes de Deus formar todas as coisas, antes de Deus dar início à raça humana, mas nós vimos que ele se responsabilizou em formar o homem do pó da terra e ao mesmo tempo em colocar o homem em um lugar onde tivesse um contato pleno, onde tivesse uma comunhão, onde tivesse um acesso bem próximo de Deus. Veja que através dos tempos e através da palavra de Deus, da Bíblia, nós vimos que devido à desobediência do homem e o pecado, tornou-se Deus distante, aonde tinha bem próximo. Tornou-se Deus afastado devido à desobediência, o qual o homem fez diante de Deus. Com isso, nos trouxe a distância entre Deus e o homem. Com isso, aconteceu uma barreira de separação entre Deus e os homens. Esta separação se tornou-se de uma maneira tão terrível que o homem tornou-se inimigo de Deus. O homem se tornou-se inimigo de Deus por causa das suas ações, por causa das suas atitudes, por causa dos seus pensamentos contrários.
Porque quando o inimigo das nossas almas chegou diante de Eva e disse: coma desta árvore, porque certamente você não vai morrer. Quando o homem decidiu a comer do fruto juntamente com a sua esposa, a Escritura nos diz que ela se tornou-se como se tivesse sido Deus. Eles quiseram ele mesmo ser Deus, porque quando saíram da orientação de Deus e tomaram a sua própria decisão em desobedecer ao Senhor, o homem tornou-se o próprio Deus dele mesmo. Mas hoje, através da palavra de Deus e do versículo que eu li, esta diferença foi quebrada. Veja que nós vimos na trajetória da Bíblia, em todos os 66 livros da Bíblia, quando Deus levantou várias alianças. Veja que a aliança mais conhecida que nós vimos na Bíblia foi quando Abraão, Deus fez uma aliança com o nome de um homem chamado Abraão. Esta aliança é uma aliança unitária. Por que unitária? Porque Deus disse que da descendência de Abraão, ele ia ser abençoado, e da descendência de Abraão, através da sua semente, seria bendita todas as nações da terra. Veja que este tipo de aliança é uma aliança unitária entre Deus e Abraão. E por exemplo, Deus levou Abraão para o deserto. E quando Deus levou Abraão para o deserto, Deus mandou Abraão construir um altar. E mandou cortar 3 tipos de animais, e acima deste altar colocasse as bandas dos animais. E veja que a resposta de Deus para a confirmação do sacrifício era Deus descer por fogo. Mas veja que a aliança, irmãos, o que é aliança na Bíblia? Aliança é um pacto, aliança é uma comunhão. Veja que nós trazendo para o mundo moderno, veja que toda pessoa, todo homem, quando vai se casar com uma mulher, quando vai se casar com uma jovem, veja que dá início tudo se conhece, depois tem uma certa aproximação, depois tem uma certa intimidade, depois chega ao ponto que vai ao matrimônio, que vai ao casamento. Veja que este casamento é necessário que tenha aliança, porque aliança é símbolo de intimidade, porque aliança é símbolo de casamento conjugal, porque aliança é símbolo de um comportamento que seja de 2 pessoas, mas incluído numa só, porque a Bíblia diz que o homem deixa o pai e a mãe e se une à sua esposa e torna-se uma só carne. Veja que um casamento sem aliança não tem a confirmação do casamento. Assim Deus, hoje, Ele quer fazer uma aliança com você. Da mesma forma que no casamento é necessário aliança, nós encontramos na Bíblia que Deus também fez aliança. E quando Abraão estava no deserto, a Escritura nos diz que ele estava no deserto, estava em um lugar sozinho, estava em um lugar afastado, estava em um lugar abandonado, estava no deserto não tinha nada. E a Bíblia nos diz que quando ele cortou os animais, as partes dos animais, e colocou em cima do altar, vinha as aves de rapina para comer o sacrifício. Mas ele passou o dia chotando: show, ave de rapina, vai comer sacrifício de quem tu quiser. Esse aqui não, esse aqui é do meu Deus. Esse aqui ninguém toca, esse aqui ninguém pega, porque este aqui é do meu Deus. E isto foi tempo de trabalho muito. Por quê? Porque ele passou o dia todo chotando as aves de rapina. E a confirmação daquele sacrifício é a aliança que Deus tinha prometido a ele. E a aliança e a confirmação de que Deus tinha feito a aliança com Abraão, de que Deus tinha feito o pacto com Abraão, era descer fogo. E a Bíblia nos diz que quando passou-se o dia todo e quando escureceu, houve uma treva imensa naquele dia, houve uma escuridão total, veio um profundo sono em Abraão. E de repente naquele sono, quando ele pensava que estava sozinho, a Bíblia nos diz que Deus desceu com fogo e com a fornalha de fogo e consumiu todas aquelas partes, todo aquele sacrifício que Abraão tinha feito naquele dia no altar. E quando Deus lançou o fogo, foi uma confirmação de que aquela aliança Deus tinha feito a Abraão. Mas veja que toda aliança na Bíblia só leva a uma só, o pacto só leva a um só, a nova aliança só chega a uma só, o qual é Jesus Cristo. Veja que o próprio Deus, quando fez aliança com Abraão, ele disse a Abraão: através da sua semente seriam benditas todas as nações da terra. Isso já queria e já estava falando da nova aliança que vinha futuramente, que era a aliança do Messias. Veja que nós temos outra aliança na Bíblia que é muito conhecida, a aliança que Deus fez com Moisés. Mas veja que a aliança que Deus fez com Moisés, esta aliança era diferente. Esta aliança não era unitária, mas esta aliança era para só uma nação, só a nação de Israel. A especificação desta aliança era só para uma nação, era só para Israel. Deus levantou Moisés como legislador de uma nação chamada Israel. E veja que quando surgiu os 10 mandamentos, quando Moisés estava lá
Sinai. E Deus escreveu com seus dedos. E Deus se apresentou a ele. E Deus se fez presente na vida de Moisés, indicando como ele fosse o libertador daquele povo de Israel. É por isso que em 1 Timóteo, no capítulo 2 e no versículo 5, diz que só existiu um mediador, o qual é Jesus Cristo. Sabe por quê? Porque mediador é aquele que, aonde tem inimizade, ele faz reconciliação. Jesus, ele é o único mediador. Sabe por quê? Porque Jesus, ele se teve no meio do povo que era inimigo de Deus. Eram duas pessoas. Era o homem que se tornou inimigo e Deus que era inimigo do homem. Mas quando Jesus, ele passou pela cruz do Calvário, a Bíblia nos diz que ele rompeu as barreiras, que ele quebrou as dificuldades, que ele tornou-se mediador, que ele trouxe a união onde nós éramos inimigos. Aquela dificuldade e aquela barreira que existia entre o homem e Deus foi quebrado, porque Jesus é o único mediador entre Deus e os homens, o qual podemos confiar. Aleluia, Jesus. Veja que nesta aliança, esta aliança era diferente. Esta aliança era especificadamente para Moisés e a nação de Israel. Esta aliança mosaica, ela tinha várias atitudes. Eram se dado leis que tinham que ser obedecidas. Algumas leis, quando não eram obedecidas, aquelas pessoas que não obedeciam eram eliminadas da tribo de Israel, eram eliminadas do meio do povo de Israel. Mas o que eu quero vos trazer nesta noite é que a aliança, o Novo Testamento, de todas estas alianças, obrigado, irmão, de todas estas alianças que Deus se levantou, todas elas levam unicamente para Jesus Cristo. Veja que quando Jesus estava perto de ser crucificado, a Bíblia nos diz que ele levantou e fez uma ceia, mandou os seus discípulos ir organizar uma última ceia. Veja que mandou os seus discípulos até ir na cidade, na aldeia de Betânia, e pedir a um homem, a um certo cenáculo, ao dono do estabelecimento, que deixasse ali Deus preparar a última ceia, que era Jesus Cristo. Os seus discípulos prepararam a última ceia, mas veja que quando chegou estava tudo preparado, porque é a nossa obrigação, nos prepararmos diante do Senhor. Assim como os discípulos de Jesus mandou, vão lá e prepare a ceia e diga que é em meu nome. Assim todos os seres homens, assim todos os seres humanos têm que se preparar, tem que ter uma organização, tem que ter uma consciência de que Jesus, ele está aqui nesta noite para salvar, mudar a sua vida, transformar, renovar, regenerar, tonificar, purificar os seus pecados, porque ele é o mesmo. Glória a Deus. Tu és fiel, meu Deus. Quando nós vimos, estão querendo sair todos cantos aqui. Quando nós vimos na Bíblia aquela aliança que Moisés fez, mas aquela aliança era uma aliança que era unicamente para só uma nação. Quando Timóteo, o apóstolo Paulo falou nas cartas ao Timóteo, que diz que Jesus é o único mediador, porque a aliança do Novo Testamento é diferente. Porque quando Jesus fez esta ceia, o qual mandou os discípulos preparar, a primeira coisa foi quando ele fez, pegou o pão, o partiu e o deu, e deu graça, e disse, compartilhe e comei, este é o meu corpo que é partido entre vós. Mas quando chegou no vinho foi diferente. Ele levantou o cálice e disse, este cálice é o sangue da nova aliança, é o sangue do Novo Testamento. Por quê? Por que o sangue do Novo Testamento? Por quê? Porque Jesus é o mediador perfeito. Por quê? Porque Jesus é o sumo sacerdote perfeito. Por quê? Porque todas as alianças eram exatamente levavam ao Messias. As alianças do Velho Testamento eram restritas, era definido, quando não era unitário, era para só Israel. Mas quando Jesus morreu na cruz do Calvário, mas quando Jesus veio a ser crucificado, ele não só veio para uma nação, ele não só veio para uma pessoa só, mas ele veio para todos aqueles. Ele disse, venham a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso, eu sou humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. A nova aliança é muito melhor, sabe por quê? Porque abrange todo mundo na face da terra. Quando Jesus morreu na cruz do Calvário, ele não tem acepção de pessoa. Pode ser bêbado, pode ser drogado, pode ser prostituta, pode ser prostituto, pode ser pessoas o qual estejam desqualificados diante da sociedade. Quando ninguém dá nada por você, existe um Jesus lá no céu, que ele está aqui nesta
Jesus, que quando veio nesta aliança, Ele nos deu uma chance, Ele nos deu uma possibilidade, porque nós não tínhamos nenhuma, nós não tínhamos nenhuma esperança. Homem nenhum na terra tinha possibilidade de perdoar o pecado dele, nem da nação, mas só Jesus Cristo, o único mediador. Homem nenhum tinha possibilidade de ser crucificado para remir a humanidade, mas Jesus, Ele veio, mesmo sem nós ter nascido, mesmo sem conhecer e sem nós ter vindo ao mundo, mas Ele morreu porque te ama, morreu porque quer o nosso bem, morreu porque quer nós em um lugar satisfeito, morreu porque quer que nós também temos vida e temos vida com abundância. Tem pessoas que acham que esta vida aqui é tudo, mas muito melhor é o que Deus tem guardado para nos dar, mas muito mais demorado é o que Deus tem para nos dar. Muitas pessoas acham que esta vida aqui também não passa, demora. Muitas pessoas até acham que não vai morrer nunca, mas eu lhe digo uma coisa, aqui tudo passa, mas aquela vida que Jesus nos prometeu, esta não passa, é para sempre. Mas para se obter esta vida, é preciso também passar pela mesma etapa de Jesus, porque o apóstolo Paulo disse: se já ressuscitaste com Cristo, nova criatura é. Buscais as coisas que são de cima, buscais as coisas que são do céu, buscais as coisas que são espirituais, buscai obedecer a palavra de Deus, buscai o Espírito Santo na vida. Sabe por que isto? Porque todas estas coisas aqui vão ficar, mas aqueles que aceitam o Senhor, é necessário que também passe pela crucificação, porque o apóstolo Paulo disse que ele já tinha morrido para o mundo, que ele já tinha sido crucificado para o mundo. É necessário que nós também sejamos crucificados para o mundo, mas que venha ressuscitar para Deus, porque nós vivemos do mundo, mas nós não somos do mundo. Quando alguém não crê em Jesus, porque a versículo da Bíblia diz que quem não crê já está condenado. Sabe por quê? Porque quem não crê em Jesus não pode ter vida, porque é nós que acreditamos e aceitamos e confiamos e temos Jesus e acreditamos e temos fé nele, porque todos aqueles que servem ao Senhor, da mesma forma que Jesus morreu, nós também vamos morrer, mas só que ao terceiro dia Jesus ressuscitou. Para nós não sabemos o dia que vamos ressuscitar, mas uma coisa eu sei: quem segue a Jesus um dia vai sair da sepultura da mesma forma que ele saiu, e está lá na glória. Aleluia. Esta é a diferença. Aleluia, Jesus. A única diferença que quando aceita Jesus, passa pela morte, mas o mesmo Espírito que tirou Jesus ao terceiro dia da sepultura, e hoje ele está sentado à destra de Deus, Hebreus capítulo 12, versículo 1 e 2, que Deus está sentado. Portanto, nós que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, do qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezou a afronta porque foi humilhado, desprezou a afronta porque gritavam: desce da cruz se tu és filho de Deus. O povo dizia: desce da cruz, se tu descer da cruz, agora nós vamos acreditar. Mas como é que eles iam acreditar se Jesus desceu da cruz, se Jesus tivesse descido da cruz? Se com 3 dias Jesus ressuscitou e eles não acreditaram, então era em vão Jesus ter descido da cruz. Mas o Deus que nós servimos, Ele é poderoso, Ele sabe de tudo. Ele está aqui nesta noite, Ele está aqui para resolver o teu problema, Ele está aqui para curar a tua enfermidade, Ele está aqui para solucionar toda a sua dor, Ele está aqui para preencher o vazio que está dentro de você. Você quer ter paz? Aceita o Senhor. Você quer ter alegria? Aceita o Senhor. Você quer ter comunhão? Aceita o Senhor. Você quer sentir o que é salvação? Aceita o Senhor. Você quer sentir transformação? Aceita o Senhor. Você quer sentir uma coisa que você nunca sentiu? Aceita o Senhor. Você quer conhecer um caminho diferente? Aceita o Senhor. Você quer ter uma paz divina? Aceita o Senhor. Você quer ter conhecimento da Bíblia? Aceita o Senhor. Você quer saber se realmente existe vida eterna? Aceita o Senhor. Se você quer realmente sentir a presença de Deus, aceita o Senhor. Se você quer ver a diferença do mundo para servir ao Senhor, aceite a Ele. Aí você vai ver a diferença. Aí você vai ver como é bom. Aí você vai ver a paz que nós sentimos. Aí você vai ver o Espírito Santo que está aqui nesta noite para mudar a sua mente.
a Deus. Aleluia. Mas é necessário, já ora aí, moeda. Glória a Deus. É necessário que isso aí não depende de nós, mas depende de cada um tomar esta decisão. Depende de cada um. Porque veja que quando Jesus, ele estava em uma certa passagem, e os discípulos querendo, perguntando uns com os outros quem era o maior, Jesus, além de dar um exemplo, trouxe uma criança que tinha que ser como uma criança. Aleluia. E o outro exemplo que Jesus deu, que ele, como sendo a segunda pessoa da Trindade, ele pegou uma toalha, ele pegou e cingiu o seu lombo com essa toalha, chamou os discípulos de um por um, e ele, como Rei dos Reis, como Senhor dos Senhores, como Alfa e Ômega, como princípio e fim, como aquele que morreu, mas hoje está morto e está vivo. Hoje ele morreu, mas hoje ele está vivo e vivo para sempre. Ele começou a lavar os pés dos seus discípulos em um ato de humildade. Ele começou a lavar os pés dos seus discípulos, mas quando chegou para Pedro, Pedro disse: não, Senhor, de maneira nenhuma vou deixar o Senhor lavar os pés. Então Jesus disse imediatamente: Pedro, se tu não deixar, de maneira nenhuma tu faz parte comigo. É necessário que o homem deixe, é necessário que o homem permita. Deus, ele não pula a cerca, Deus, ele bate na porta. Deus, ele não pula muro, ele entra pela porta. Ele podia muito bem dizendo: Pedro, eu vou lavar, mas não, ele pediu a permissão. Nesta noite, se você quer que Jesus entre no seu coração, é necessário que você abra a porta, é necessário que você confesse com a sua boca, é necessário que você fale que queira Jesus, porque está escrito em Romanos, no capítulo 10 e no versículo 9: se com a tua boca confessares ao Senhor teu Deus, e em teu coração credes que ele ressuscitou dentre os mortos, será salvo. É necessário crer, é necessário aceitar. Ele disse para um homem em João no capítulo 3: Nicodemos, eu sei que você é mestre, eu sei que você tem dinheiro, eu sei que você tem patente, eu sei que você tem um alto grau diante da sociedade, mas está lhe faltando uma coisa. O que é? Nascer de novo. Ele não entendia nada, porque muitas pessoas às vezes se confundem. Muitas pessoas que às vezes têm autoridade, têm estudo, têm filosofia, é formado em matemática, é doutor, mas quando se fala para a Bíblia, mas quando se traz para o Evangelho, mas quando se traz para as coisas de Deus, é leigo, não entende nada, porque aqui não traz experiência de homem, aqui não vem através de tecnologia humana, mas do Espírito Santo de Deus, que habita dentro de nós. Que habita dentro de nós. Mas é necessário que você tome esta decisão. Nós apenas estamos dando continuidade àquilo que Jesus começou lá na Galileia, na Judéia, em Samaria, quando ele mesmo foi o primeiro a pregar este evangelho, quando ele mesmo foi o primeiro a iniciar estas palavras. Porque o que nós falamos, nós não falamos de nós mesmos, nós não falamos do dirigente, nem do irmão Rony, nem do irmão Hélio, nem do dirigente. Não, nós pregamos a Jesus, porque o nosso nome aqui não é importante. O importante é aquele que deu a vida a todos nós. O importante é aquele que está aqui pelo seu Espírito Santo. Você não está vendo não, né? Mas você pode sentir ele aqui. Você não está vendo não, né? Mas ele está aqui. 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 Ele está aqui para os nossos corações. Aleluia. E quando Jesus lavou os pés dos seus discípulos, Aleluia. Pedro disse: não, Senhor. Jesus disse: se tu não deixares, Pedro, tu não faz parte comigo, Pedro. Então Jesus, Pedro disse: então não lava só os pés, não, Senhor, lava-me todo. A humildade de Pedro foi que tornou-se, quando Jesus ressuscitou, foi o primeiro que Jesus disse: vai lá e avisa Pedro, porque não importa o que você fez, não importa em que ação ou lugar você se encontra, não importa se você usa droga ou bebe, ou dança ou anda com forró, não importa. O que importa é entregar a sua vida ao Senhor. Pedro negou Jesus 3 vezes, mas quando negou, antes que o galo cantasse, ele voltou arrependido, ele foi chorar amargamente. O que importa é você se arrepender. Não importa o que você fez, Deus não quer saber o que você fez, Deus quer saber o que você quer. Deus não quer saber o que você tinha feito ontem, Deus quer saber o que você quer agora. Se você quer aceitar Jesus, Jesus, ele não veio buscar os sãos, ele mesmo disse: eu vim buscar as ovelhas perdidas da casa de Israel. Veja que em Marcos no capítulo
nada, aqueles que ninguém ligava, aqueles que eram mudo, surdo, aqueles que o povo não menosprezava, o povo não ligava, o povo não dava atenção, o povo não tinha credibilidade. Quantas pessoas que vivem neste mundo e não dão valor a você, quantas pessoas que vivem neste mundo e às vezes sentem nesta situação, sente que não tem amigo, sente que está todo mundo contra ele, sente que está magoado, às vezes não tem vontade de viver, às vezes não tem vontade de ir para o trabalho, às vezes não tem vontade de conversar, às vezes só tem vontade de se isolar, só tem vontade de ficar trancado no quarto. Mas eu lhe digo nesta noite, existe um Jesus que é mediador entre Deus e os homens. Ele está aqui para libertar sua alma, libertar sua vida, libertar da prisão do pecado, libertar da prisão das drogas, libertar da prisão da cachaça, libertar da prisão deste mundo, deste vazio que se encontra dentro de você. Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Ele não é só aquele que foi crucificado há 2000 anos, não. Ele é o único que vive, ele é o único que a morte não pode mais alcançá-lo, ele é o único que não pode mais morrer porque ele está vivo. A morte não tem domínio sobre ele, Satanás não tem domínio sobre ele, o inferno não tem domínio sobre ele, a tua dor não tem domínio sobre ele, a enfermidade não tem domínio sobre ele. Ele é aquele que domina os peixes, ele é aquele que domina o inferno, porque tem a chave do inferno. Ele é aquele que domina os demônios, só faz aquilo que ele manda, só faz aquilo que ele permanece, só faz aquilo que ele permite. Ele é aquele que também está aqui para dominar a sua vida, mas para dominar a sua vida é necessário você tomar uma atitude, é você confessar com a sua boca que quer ele. Ele só vai se aproximar se você dizer eu quero, ele só vai bater na porta se você abrir. Abra a porta hoje, abra a porta hoje, abra a porta hoje, abra a porta hoje. Ele quer entrar, ele está batendo, ele está batendo, ele está batendo na sua porta. Porque Jesus é aquele que bate na porta. Ele bate na porta. Pá. E quando ele bate na porta, ou então em qualquer outra casa, se eu for bater na porta da casa de alguns irmãos, eles vão logo perguntar quem é. É irmão onde? Aí o irmão abre. Mas sem saber quem é difícil abrir. Mas quando Jesus bate na porta, ele se identifica com uma maneira de bater. Ele se identifica com a maneira de usar. Ele se identifica como vai fazer esta ação. É diferente de eu quando chego em qualquer casa e bato a porta, não. Jesus é aquele que entra nos sentimentos do homem. Ele vai até a divisão da alma, do espírito, da junta, das medulas. Ele vai aonde o homem não vai. Ele vai aonde nós mesmos não conhecemos nós mesmos. Mas ele conhece, porque até o fio dos cabelos da nossa cabeça, ele sabe quantos tem. Está escrito lá em Apocalipse, que até o fio da nossa cabeça, ele conta, ele sabe quantos tem. Agora me diga uma coisa, o que é que você ainda está esperando? Este Jesus, ele está aqui. Basta você tomar uma decisão. Veja nossa irmã, ela está aniversariando. Muitas bênçãos, se for contar as bênçãos que ela recebeu em todos esses anos de crente, ela disse, a noite vai ser pouca. Então ela nem conta, sabe por quê? Porque é tantas, ninguém tem tempo para falar todas as maravilhas que Deus fez. Veja que esse é próprio João, no capítulo 20, versículo 31 de João, ele disse que não tinha livro do mundo, que não... Olha aí, rapaz. Que não tinha livro do mundo que coubesse, se fosse escrever todos os atos de Jesus. Mas aqueles 21 capítulos foram escritos para todos os leitores, para todos aqueles que leem a Bíblia, para todos aqueles que examinam as Escrituras. Creia que Jesus, ele é o Filho de Deus que veio para resgatar o mundo do pecado, para resgatar o mundo das mãos de Satanás, para resgatar o mundo das coisas mundanas, para resgatar o homem da perdição. Só existe solução em Jesus, só existe esperança em Jesus, só existe oportunidade em Jesus, só existe um lugar seguro em Jesus. Não existe outro lugar seguro, não existe outro caminho, não existe outro Deus, não existe outro Jesus, não existe outro evangelho, não existe outra paz, não existe outra santidade, só tem Jesus. Veja que é o povo de Israel, quando Deus lançou as pragas, veja que eles estavam em um lugar chamado Cossém, e nesse lugar Deus lançou as pragas. Mas quando Deus lançava a praga, veio a praga das águas todas do rio Nilo se transformar em sangue. Mas quando eles estavam nesse lugar de Cossém, a Bíblia nos diz que as águas eram claras, as águas lá não eram transformadas em sangue, porque Deus, ele tem um lugar de habitação específico para nós, para aqueles que servem a ele de coração. Veja quando veio a praga dos gafanhotos, em todo o Egito foi devorada lá 1/3 de toda a lavoura do Egito.
Egito, mas lá onde os filhos de Israel estavam, o povo que clamava a Deus, o povo que estava com a sua consciência naquele Deus que fez o céu, lá não entrou nenhum gafanhoto. Veja que existiu a praga das saraivas, enquanto no Egito e em toda aquela região caía saraiva misturado com fogo, enxofre, e queimava toda a terra do Egito, todo verde. O povo estava lá em Gozã, e lá não tinha saraiva, lá não tinha fogo. Assim também é todo aqueles que servem ao Senhor com sinceridade. Mas quem tem Jesus, ele tem um lugar seguro. Quem anda com Jesus, a segurança. Quem anda com Jesus, a proteção. Quem anda com Jesus tem liberdade. Quem anda com Jesus tem paz. Quem anda com Jesus tem perdão de pecado. Quem anda com Jesus tem satisfação. Quem anda com Jesus sente a sua presença. Quem anda com Jesus tem a palavra de Deus guardada. Quem anda com Jesus sabe obedecer a Bíblia. Quem anda com Jesus tem alegria. Quem anda com Jesus tem poder. Quem anda com Jesus tem tudo. Porque o nosso Deus, ele é poderoso. Falta 2 minutos. Mas senão nós vamos passar aqui, o mesmo até meia-noite. Eu estou achando é bom ainda. Oh, aleluia. Porque falar de Jesus, irmãos, é bom demais. Uma vez eu estava num lugar, para terminar, não era. Aí o cara chegou, você ainda está falando muito dos outros? Eu disse, não, dos outros não, agora eu estou falando de um que acha bom, rapaz. Eu disse, quem é esse camarada que você fala direto? Pro falo dele, ele acha bom. Ele é o único. Eu deixei esse negócio de falar da vida dos outros, porque os outros não acham bom, mas esse acha bom. Aí eu aprendi a falar só dele. E deixei de falar da vida dos outros. E qual é esse homem? Ele é Jesus. Pode falar de Jesus 24 horas. Não reclama. Não reclama de jeito nenhum. Pode pegar aqui a noite todinha. Que Jesus está lá no céu e os anjos estão aqui, o Espírito Santo está aqui. E diz, glórias a Deus. Em nome de Jesus. Amém.